Bem, hum, ok. Então, o que temos aqui? Eu já tinha declarado a função objetivo. Aqui em Advance, sim, pode ser. Aqui, eu, no momento de fazer, eu tinha pego, aqui tinha colocado o B, mas eu tinha que ativar a opção Write Time para que ele pegar a informação do tempo na coluna A e na coluna B, ele iria colocar o óleo acumulado. Se vocês olharem aqui, você vê que aqui temos na coluna A, temos a data, e aqui na coluna B. Então, o que acontece? Quando eu informo que é a A, ele já inclui a A como primeiro e a B como segundo. Sim? Então, por isso que ele tava colocando no lugar errado aqui, por isso está dando negativo. Então, vamos lá. Esse arquivo de otimização, eu não vou rodar porque ele vai tomar muito tempo. Então, ele está aqui. Já. Tá aqui a solução. E, vamos ver. Otimização. Eu vou puxar o arquivo de otimização. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui os parâmetros. Aqui temos todos os parâmetros. Temos a função objetivo. E temos a função objetivo. Aqui temos os parâmetros. Sim. E aqui estão os resultados. Digamos no Compute Center. Vamos olhar que este foi o cálculo do BPL, o ponto preto, foi o cálculo do BPL do caso base. Aqui ele começou a procurar o tempo que ele ficou procurando a solução, e aí depois você vê como que ele foi melhorando o ajuste histórico, a otimização, até achar um BPL de 132 mil milhões. Sim? Então, basicamente, já o programa tenta otimizar. Então, para saber qual foi o melhor caso, este caso aqui, a gente está falando que foi o caso dos 582. A gente vem aqui no Experimental Table, sim? E vamos procurar aqui, vamos fazer um filtro, vamos procurar aqui, porque aqui esta tabela de Experimental Table vai nos fornecer todas as rodadas de simulação que foram realizadas. Você vê que tem aqui ID, e ela vai de 1 até 500 rodadas de simulação. 500 e pouco. Então não chegou a 500 rodadas. 300 e poucas rodadas, só que temos aqui também 300 rodadas. Então temos na tabela de experimento. Então, o que temos nessa tabela de experimento? Temos o ID do o ID da rodada, a rodada 0 seria o caso base, e depois aqui você pode estar olhando os valores que ele alocou. Por exemplo, o PHP de 1400 para injetor de água 1, o PHP de 2800 para um injetor de água 2, PHP de 3000 para um injetor de água 3, 5, 4. Estão olhando que ele vai criando diferentes combinatórias dos PHPs, sim? Primeiro o PHP dos poços injetores de água, depois o PHP dos poços injetores de gás. Aqui temos o PHP dos poços injetores de gás. Aqui temos o DC, que seria o tempo que ele acha que é melhor estar injetando água, está falando de 114. Aqui o gás. Sim? Ele vai fornecendo para vocês todos os parâmetros, os valores dos parâmetros que utilizou, o número de ciclos, a vazão de água, sim, de cada um dos parâmetros que a gente colocou. E um pouquinho mais para o final aqui, ele bota o valor do BPL, sim?
Então, vamos procurar aqui qual foi ordenar o VPL por um maior. Porque no nosso caso é procurar o VPL que tenha. Sim, olha aqui, ele está falando que seria o caso 2/32, o caso que tem um maior VPL. Então, já a gente sabe quais que seriam os parâmetros da vazão de óleo, água, a vazão de gás, a, a vazão de injeção de água, a vazão de injeção de gás e o posicionamento que vai ter o poço produtor. Você vê aqui também que o poço produtor, nesse caso, está no I18, J29, o K2 e o posicionamento do poço. Mas se a gente quiser ver esse poço, a gente pode levar esse poço para o builder. Vamos levar ele para o builder. A gente pode pegar ele e esse poço que temos aí, é o 282 que é o melhor, eu posso clicar aqui no Builder, vou levar ele para o Builder, para a gente ver a alocação do poço, onde que ele ficou. Data. Vamos escrever aqui. Contratos. Onde ele ficou. Foi para o melhor caso de otimização, o poço produtor ficou aqui. Os poços injetores ficam no mesmo lugar. Só que as constraints, no caso do poço produtor, a gente modificou a alocação. Já no caso dos poços injetores, a gente que vê aqui agora são as constraints. As constraints que ele utilizou. As constraints, injetor, valores, são as vazões máximas de cada um deles. Então, basicamente, esse é o poço, esse foi o resultado do nosso estudo de otimização. E também dentro desse estudo de otimização, se a gente voltar para o. Então, aqui temos o caso, nosso caso, temos o caso no livro, nosso melhor caso. Tá? Então, e aqui temos a utilização. Aqui a gente pode ver o time series, em que a gente pode ver alguns parâmetros. Se a gente for aqui na Experimental Table, a gente pode marcar o melhor caso, aqui no rating, fala que tem 5 estrelas. Então, esse é o melhor caso, depois eu procurar aqui. Tá. Aqui ele está mostrando na cor vermelha qual seria o meu melhor caso para os parâmetros que eu coloquei de visualização. No caso de injeção de gás, estou olhando que foi o melhor caso, injectando gás, água. Nesse caso, o modelo me está falando que estou injetando, para o melhor caso, eu injetei mais água do que gás. Temos a injeção de gás, acho que aqui o melhor caso. Temos a injeção de água, no melhor caso. Temos acumulado de gás injetado, temos acumulado de óleo produzido, óleo de químico, no melhor caso, acumulado de água, de produção. E por último, aqui temos a pressão do reservatório. Aqui você vê que seria o histórico, e aqui vem, aqui no melhor caso, com a injeção do Uruguai. Então, basicamente, são as informações que você tem. Tem muitas mais informações aqui. Aqui você pode fazer
um modelo proxy, vai ser um modelo proxy do BPL, aqui temos aqui proxy análise, e aqui vou pegar o BPL do Excel, vou criar um modelo proxy, então olhando aí o modelo proxy que foi criado, para cada uma das funções, eu posso, o BPL posso fazer posso ver aqui esse modelo proxy, aqui temos a estatística desse modelo proxy, tenho também um diagrama de tornado que me identifica quais são os parâmetros que mais influenciam, qual é o impacto que tem o BHP do poço 4, começo na tabela por todas essas informações de cada uma das variáveis, dos parâmetros que a gente colocou, da uma estatística disso, que temos um método de avaliação pelo Morris, pelo Sobol. Então, você tem várias ferramentas aqui incluídas para ter uma avaliação melhor desse estudo de utilização. Além da avaliação, o programa te fornece que parâmetro tem uma influência maior e qual parâmetro tem uma influência. Alguma dúvida do processo? Porque eu sei que você não está acompanhando o processo, sim? Se você entender o processo de como que é feito, como que você cria um estudo da utilização do CMOS, como que ele, até onde você pode chegar com ele. Deu para entender o processo? Alguém tem alguma dúvida? Alô? Bom, o Felipe fez uma pergunta. Sim. Ele não entendeu como que foi feito, né, o balanceamento dos bancos de água e gás. Como foi feito o balanceamento? O programa, na verdade, o que acontece? O Simons, ele utiliza aquela técnica do DCE, que é um algoritmo genético, um algoritmo de evolução. Então, o que acontece? O balanceamento ele vai fazendo a partir dos resultados que ele vai obtendo da função objetivo. Então, a função objetivo que ele tem aqui é... Eu tenho o DCE, esse meu algoritmo, sim? Esse algoritmo, ele começa primeiro com ele cria um desenho experimental, que seria essa tabela aqui, que é o desenho experimental, botando combinatórias. Sim? Todas essas combinatórias que foram criadas vão gerar para mim um BPL. Quando eu falo combinatórias, seriam arquivos de simulação. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar isso. No primeiro instante, eu tinha meu caso básico. Aí o que ele faz? A gente definiu para ele parâmetros, sim? Definiu todos esses parâmetros e com intervalos, sim? Então ele fala, vamos pegar o primeiro parâmetro, a pressão de fundo. Ele pega o intervalo e sorteia um valor. Esse valor que você vê aqui na tabela de experimento. Chega aqui e bota um valor dentro daquele sorteio que ele faz. Sim? Esse sorteio é feito a partir de um desenho experimental que o programa já tem dentro dele, sim? Para escolher os parâmetros que ele vai utilizar para o treinamento. A primeira rodada é treinamento, a primeira rodada é um treinamento, porque ele não sabe por onde começar. Então, antes de começar, como faz seleciona várias combinatórias de parâmetros para criar sua área de treinamento. Está dando para entender até aí? Felipe, gostaria de abrir o microfone? Sim, eu entendi, Juan. Você fez uma otimização com base no melhor VPL. VPL, isso.
Ok, então essa é a otimização que dá o melhor VPL segundo os critérios que você definiu. Sim. Mas isso aí garante um máximo local e não um máximo global, entendeu? Tá. Sim, mas o que acontece? O programa, aqui, quando ele trabalha com isso, no caso do DCE, ele está com um máximo. Então, o que acontece? Se ele, quando está perto do máximo global, a mesma subrotina do DCE, quando ele está atingindo a solução, ele, depois de estar perto de uma solução, ele joga a solução fora de estas alternativas que estão aqui, para evitar o mínimo, esse valor mínimo local. Ele joga a solução fora dessa área de pesquisa e tenta procurar de novo a solução. Então, baseado nos parâmetros que você botou, entendeu? Isso, baseado nesses parâmetros. Ok, aí você vai fazer depois uma análise de sensibilidade com outros parâmetros para comparar. Isso. É uma possibilidade. Tá ok. Outra coisa que eu não entendi é se você tiver um caso com várias combinações geológicas equiprováveis, o que você vai fazer? Porque você usou, no caso, só um modelo base. Sim, essa é a segunda parte do exercício, que é para isso que vamos utilizar o símbolo robusto. Tá ok, beleza. Entendeu? Nessa primeira parte, eu só peguei aquele caso que eu achei que era o melhor, do histórico, peguei o histórico e falei, não, o histórico esse é o melhor. E eu vou fazer a otimização em cima dele. Sim? Agora, o próximo exercício, bem, do ajuste histórico, eu posso ter diferentes combinatórias que foram bons resultados. Então, aí que a gente utiliza o CIMOS robusto para tentar pegar a incerteza daqueles outros casos históricos. Tá bom? Uhum, valeu, viu? Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Para outro, na verdade, é que é complicado, é muita informação para um período tão curto. Mas o mais importante que eu gostaria que você pegasse aqui é se dá para pegar a filosofia. Então, a filosofia do Simões, se você pegarem isso, vão poder depois ir naqueles detalhes mais específicos. Então, a filosofia vem do seguinte: você precisa, aqui na seção de parâmetros, definir quais seriam os parâmetros que você quer mudar dentro do seu arquivo de simulação. Assim que você definir que parâmetro você quer mudar, você precisa identificar um intervalo de valores em que esse parâmetro vai ter essa variação. Após a definição dos parâmetros, a gente iria a definir a função objetivo. Tem diferentes funções objetivo. Tem da função objetivo de saída do simulador e também tem, o usuário também pode criar sua função objetivo. E a gente utilizou funções avançadas, que foi utilizar o Excel, para que você saiba que pode estar utilizando o Excel também como função objetivo. E com esses parâmetros, já você pode definir, só definir para onde que você vai enviar o modelo, as coisas que você vai fazer com o modelo. Então, isso basicamente o que você tem que aprender de Simos. Sim? Deu para entender, pessoal? Uma última pergunta que eu tenho é se a análise de incerteza você também pode fazer de forma robusta. Pode. Ok. Sim. No lugar de usar a otimização, você pode, qualquer um destes experimentos que você tem aqui, da tarefa, você pode estar utilizando análise robusta. Sim. Tá bom? Então, bem, já o Felipe viu, já a gente passa para a análise robusta. Porque, como a gente viu, o que foi feito aqui foi que eu peguei um arquivo de simulação, achando o histórico, e fiz em cima desse arquivo minha optimização. Mas
como a gente sabe que tem muitas incertezas relacionadas com arquivos históricos, então, várias combinatórias podem ser solução. Então, eu não sei qual solução seria a mais apropriada nesse caso. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o caso do ajuste histórico. Sim? Aqui vou mostrando aqui o histórico, onde foi criado aquele arquivo de otimização. E eu posso ver aqui, na tabela de experimentos, vou fazer aqui o ranking de quais foram os arquivos. Vamos procurando aqui. Lower error. Lower error. Vou procurar dentro deles aqui os arquivos. Se vocês olharem aqui, olha o erro global. Olha o ajuste. Foram rodadas quase as 500 rodadas de simulação. Olha que o ajuste aqui da 445 ficou melhor que foi o arquivo que eu fiz o histórico. Mais próximo dessa solução, eu tenho um grande número de soluções. Como a gente pode ver aqui na tabela. Só que eu escolhi uma para fazer a otimização. Se vocês olharem aqui, tem uma grande quantidade de simulações com erro de 9%. Olha que horrível. Mas eu só escolhi a primeira. Então, a opção robusta, neste caso, que eu vou mostrar para você, vai nos ajudar. Vocês primeiro viram que tem esse erro global aqui que estou marcando, de todas elas. Erro global aqui. Okay? Vamos olhar. Mas, se você olhar, tem que, para esses valores de erro, há diferentes combinatórias. Você pode olhar aqui para o contato, neste caso, vamos supor que tem o contato. Ele tem aqui o contato 1863, é ajuste. O contato de 1866.15 também. E você pode olhar que vários parâmetros aqui, o contato pode ter diferentes valores. A porosidade também pode ter diferentes valores e são soluções. O raio do aquífero, a espessura do aquífero. Então, tem vários parâmetros que são soluções. E eu peguei só a primeira. Sim? Então, como que a gente considera isso num estudo? Então, para isso que a gente utiliza a otimização robusta. Então, agora, o que a gente vai fazer é criar um estudo em que a gente coloque, neste exercício, a gente vai pegar os primeiros cinco rodadas de simulação, para olhar o impacto que vai ter num BPL médio que eu calculo no meu observatório. Então, para isso, como a gente faz? A gente primeiro vai a criar um arquivo CMM com as informações da utilização do estudo de otimização. Então, o que a gente faz? Vou lá na minha pasta de dados requeridos, exercício 2, e lá eu tenho um arquivo que eu já chamei de otimização robusta. O que tem esse arquivo de otimização robusta? É um arquivo que é de CMM, que é o auxílio ao arquivo de otimização. Basicamente o mesmo, só que eu mudei ele para otimização robusta. Sim? Então, esse arquivo que temos aqui. São severo. Eu mudei meu arquivo de otimização. Eu vou pegar meu arquivo de otimização. Sim, o que eu faço é pegar meu arquivo de otimização, porque eu vou utilizar os mesmos parâmetros de otimização. E vou botar esses parâmetros de otimização acima. Vou chamar ele aqui. File. Salvo ele como otimização robusta. Tá.
eu vou fazer agora? Eu vou ir na pasta do estudo. Põe aqui na pasta do estudo de Tolimareia. Otimização. Então, bom, este é o projeto que tem o histórico que eu estava falando para vocês, aqui está tudo o histórico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação do histórico e vou juntar com a otimização para criar meu estudo de otimização robusta. Como que eu faço? Eu pego, aqui tem uma opção que se chama Robusto, clico nela. Ele me pergunta qual que seria o estudo que eu vou pegar a informação para fazer esse processo. Vou falar que vou pegar a informação do histórico. Vou generar os estudos dependentes, sim? Vou generar os estudos dependentes desse estudo. Clico Next. Ele me pergunta qual que seria meu arquivo base. Eu vou pegar meu arquivo de otimização. Vou WAG. E está me perguntando cadê, qual que seria meu arquivo CMM, aquele que eu criei agora, aqui, 2, só confirmo que pegou aqui certo. 2, busca. Depois eu vou mostrar que tem um grau dele. Aqui eu dentro da otimização robusta, eu tenho todos aqueles parâmetros da otimização. Aqui, close. E vou next. Sim, os parâmetros se pode parâmetros se pode
Tá, então, o que estou fazendo? Porque tinha um erro, acho que a gente sobrescreveu aqui no texto. Então, agora, o Sinus, ele vai procurar dentro do arquivo Victor Nash os 5 melhores experimentos. Não posso botar mais. Mas, sim, eu posso botar o número de experimentos que eu quiser. Vou botar 5 experimentos. Então, com esses 5 experimentos, ele vai vir aqui no ajuste histórico, vai na tabela de experimento e vai selecionar os 5 melhores casos. Então, eu vou fazer agora minha análise de produto baseado naqueles 5 casos, aqueles 5 melhores casos. Aqui ele já está puxando lá do arquivo histórico os 5 melhores casos. Tá? Ele está puxando para. Ele puxou os 5 melhores casos. Ele me está perguntando como que se chama o caso master. O que é o caso master? Eu vou pegar um caso principal, que seria o caso master, que vai ter embaixo dele diferentes estudos dependentes. Então, o master é que vai ficar onde eu vou fazer a união de todos os estudos. Nesse caso, eu estou procurando um BPL médio de todos esses casos que estão rodando. Vamos botar aqui que se chama o e o estudo que eu vou desenvolver neste caso vai ser um estudo de otimização. Sim? Next. E agora, com finish, que foi criado? Foi criado um arquivo principal, que a gente chama de master, e cinco casos que vieram do histórico, que seriam os casos dependentes. Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, aqui dentro, então, vamos a selecionar o primeiro estudo. Se a gente clicar aqui no primeiro estudo, a gente vai olhar que temos todas as informações que vieram lá do histórico. Aqui temos os parâmetros. Os parâmetros que temos aqui são os parâmetros que vieram da organização. Então, o programa já puxou essas informações. Mas vocês estão olhando aqui, ele tem um sinal aqui, um sinal vermelho. Isso é porque no momento da importação o programa ele não importa a fórmula. Lembra que no estudo da alocação de poço a gente incorporou o poço e a alocação do poço. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai editar o estudo, o primeiro estudo dependente, para logo copiar esse estudo, essas modificações realizadas no primeiro estudo nos outros estudos. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: vamos no Study Manager, clicamos no primeiro estudo e clicamos aqui em Import e vamos puxar todas as informações que a gente tem do estudo de otimização.
CMM não preciso, o PA também não, somente vou deixar, primeiro, vou puxar a parametrização, o estudo de otimização que foi feito, ok? Ele vai puxar todos os parâmetros da parametrização. Então, se for lá, vai ver que todos os parâmetros e ele puxa todas as informações do estudo. E agora também a gente vai puxar também, importar todas as informações da função objetivo. Agora, for aqui, objetivo. Puxou. Import. Otimização. Puxou a minha tabela de Excel, seus cálculos. Temos o Excel, tá tudo prontinho. Agora, a gente já com isso tem que somente arrumar aqui na parte dos parâmetros. E a gente precisa arrumar o. Primeiro, que ele não reconhece aqueles valores que são. Quando ele não puxou os valores que são discretos. Então, a gente precisa editar isso. Por exemplo, aqui temos o número de ciclos. Lembra que a gente falou que o número de ciclos eram parâmetros discretos. Vou botar ele de novo. E PERF tem aqui uma fórmula. A gente colocou o código. Deixa eu ver aqui o código. Então ele já teria prontinho isso para o. Tinha isso já preparado todo o primeiro estudo. Agora, importo aqui na Study Manager ou na otimização robusta. Sim? E aqui eu vou fazer uma sincronização dos dados entre os estudos. Isso me permite que eu possa sincronizar os parâmetros e as funções objetivas. Então, eu vou clicar aqui em Synchronize Parameters, clico nela, vou selecionar o estudo que eu falei que era aquele que eu modifiquei, para ele colocar as mesmas informações do estudo, do primeiro estudo, no restantes estudos. Vamos aqui no Decision Parameter, e está sincronizando todos os estudos, e agora vou para funções objetivas. Na primeira função objetiva, e faço o update da função objetiva. Ok? Bem, até aqui o que eu tenho feito é sincronizar cada um dos estudos que eu tenho aqui. Tem um estudo principal e acoplado nele eu tenho 5 realizações dos históricos. O que estamos fazendo aqui nessa simulação robusta é tentar utilizar a incerteza dos valores que estamos desses 5 ativos de simulação que foram rodados no meu estudo na minha otimização robusta. Então, agora eu vou criar aqui na otimização robusta uma fórmula do BPL. Vou aqui na função objetivo, vou no Global Positive Function, e eu vou criar uma nova função objetivo, que se vai chamar
vou botar aqui, certo? E vou chamar essa função objetivo de PPL. Vou chamar essa função de VPL e agora eu vou fazer uma média de de toda a rodada que são feitas utilizando de toda a rodada desses 5 casos que eu estou rodando. Vamos ver aqui. Seleciono single vários variables. Vou pegar aqui VPL de Excel 02, que é o primeiro caso. Sim, que seria o caso esse que tem aqui, 8602. Vou abrir um parêntese. Chamar. Aqui. Seleciono o Excel no segundo caso. Luz. Vou selecionar o Excel no outro caso. Excel 2. 3. E agora vou botar luz. Quatro. Agora eu vou fechar. 40 segundos. Agora, meu próximo passo é botar para rodar. Então, vou aqui no Control Center. Vou definir um estudo de otimização. Vou definir qual que é a minha função, o VPL, a VPL média. E aqui vou falar para ele maximizar. Então, com isso, eu já posso. Então, aqui eu já tenho o meu processo com a otimização robusta para voltar para rodar. Então, somente um pouquinho. E o programa. Ele está falando, mas não colocou somente um. Uma outra coisa que eu perguntar, que você sempre tem que olhar, é que aqui no Engine Setting esteja User Defined. Ele pegou, porque isso deixa o arquivo master como um gerente de todo o processo de otimização. Então você sempre tem que deixar User Defined e manual Engine.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai sortear para cada parâmetro o mesmo valor, vamos supor o BHP. Ele vai sortear o mesmo BHP para cada uma das dos 5 estudos dependentes. Está criando os experimentos. Gente, no tempo que rola, tem alguma dúvida? Os estudos dependentes. Então, vamos fazer um resumo dele. Então, o que eu fiz aqui? Tá, para recapitular, eu criei um tipo de otimização robusta. Porque eu consigo criar, a partir do histórico, do nosso histórico, mas associar outras soluções na, na minha análise. Então, neste caso, a gente está utilizando a otimização robusta para obter um BPL, um BPL médio de todos os 5 casos do histórico que eu obter, dos 5 casos de resultado histórico. Então, basicamente, ele vai avaliar o impacto das diferentes soluções do histórico na minha função geral. Então, eu estou utilizando aqui a média, todos esses parâmetros. Então, o programa vai tentar todos os estudos com os mesmos parâmetros. Toda vez que rodar um caso de otimização, ele vai estar utilizando aqui na parametrização os mesmos valores, BHP, que é o valor, esse mesmo BHP ele vai mudar nas 5 estudos que eu utilizando. Isso acontece parâmetros. Então, eu estou avaliando mesmas combinatórias, com as mesmas combinatórias, cada um dos estudos. Então, a função média é uma função parcial e uma avaliação igual. Não tem valores diferentes de avaliação. Juan, Sim? só o pessoal tá comentando, né, que tá um pouco baixo o áudio. Talvez falar um pouquinho mais alto de repente, não sei, mais próximos. Sim. Estamos ouvindo melhor agora?
O Vinícius comentou de repente utilizar um fone de ouvido, não sei se já é o caso. Eu estou utilizando o fone de ouvido. É? Ah, sim. Utilizando o fone de ouvido, mas troquei para outro. Fone de ouvido agora. Esse fone. Agora, estamos ouvindo melhor? Eu tô. Agora cortou. Na verdade, não sei se o pessoal está ouvindo. Agora melhorou bastante. Sim? Melhorou? Tá, então deixa eu fazer o resumo aqui de novo. Tá. Então, gente, o que eu estava falando é o seguinte. Este estudo aqui no estado de Maine, esta otimização robusta, o interesse principal é você estar comparando laranjas com laranjas, sim? Porque assim que eu consegui botar aqui no análise da otimização, que cada estudo dependente, quando eu falo de estudo dependente, me refiro a que que esse estudo dependente veio de um ajuste histórico, sim? E como eu tinha falado, o ajuste histórico você pode ter diferentes combinatórias e que as mesmas combinatórias podem ser soluções. Então, a maneira mais legal e a maneira mais certa de avaliar um valor médio de todas estas rodadas de otimização é poder avaliar essa rodada com os mesmos parâmetros, os mesmos valores dos parâmetros em cada realização. Então, isso que faz a otimização robusta. Ela está avaliando, neste caso, para o D-Study, o primeiro que estou selecionando aqui, para o D-Study, ele está fazendo o seguinte, vamos supor que a gente está olhando o BHP do poço injetor de água 1. Então, vamos supor que na rodada, ele está avaliando o BHP de 1500. O que ele está fazendo com a simulação robusta? Ele está avaliando o BHP de 1500 no estudo dependente 1, 2, 3, 4 e 5. E dessa mesma maneira, está fazendo o mesmo para todos os outros parâmetros. Então, quer dizer que aquela combinatória que foi criada para o estudo dependente 1 é também avaliada nos estudos dependentes 2, 3 e 4 e 5, sim? Então, você está avaliando com a mesma combinatória. Quando você utiliza aqui na fórmula que a gente colocou aqui, na otimização robusta do BPL, ele está avaliando um parâmetro médio dessas 5 realizações, mas tomando em consideração que os mesmos parâmetros foram avaliados, os mesmos valores dos parâmetros foram avaliados. Então, aí, o fato de calcular dessa maneira a pressão, como se chama, o BPL, fica mais consistente. Caso contrário, você poderia estar, se eu fizer isso, vamos pensar que eu faça isso sem a utilização da simulação robusta. Eu não teria como garantir que para aquela combinatória, para aquela mesma combinatória, eu ia obter os mesmos resultados. Então, por isso é que a gente utiliza a otimização robusta. Sim, ele está rodando ainda. Pessoal, você tem alguma dúvida? O mais importante é que você entenda o fluxo de trabalho, porque ainda vai demorar aqui na minha máquina, vai demorar porque são 5 estudos ao mesmo tempo e de um processador cada. Então, vamos ir tirando dúvidas aí que você tenha, até que dê para mostrar um pouquinho mais. Eu confesso que hoje foi um pouco mais difícil, trabalho. Um pouco mais. É isso. Eu preciso rever a aula depois. Como eu comentei, eu ainda não fiz Desculpa,
não fiz a instalação ainda corretamente aqui, Tá. mas eu vou rever assim que possível, né, quando eu receber a aula de hoje. Mas, de qualquer forma, de repente, se você puder, não sei se talvez no final da aula de hoje, puder fazer um breve apanhado geral, né, por exemplo, na aula de ontem nós vimos, né, como o IMAX no geral, Sim, 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 como fazer o reservatório, incluir os postos, etc. sim, Então, acho que ajudaria no meu entendimento, mais para o final mesmo, se for sim, sim. possível. Tá legal. Não, sim, eu estou pensando em fazer um resumo de tudo. Fazer Ah, um bacana, resumo, legal, sim, obrigado. um resumo de tudo que a gente viu. Obrigado. Mais outra dúvida? O CME já tem facilidades para trabalhar com clusters? Com cluster, sim, sim, Aí sim. você indicaria o número de nós e Isso, processadores? aqui na configuração, você vê aqui que você pode criar aqui configurar um cluster, configurar gerenciador de filas remotos. E aqui você pode estar configurando esse gerenciador de filas. Sim, pode botar para o cluster. Eu pretendo, imagino que talvez os outros ouvintes também, dar uma brincada, né, no software depois, dar uma mexida, Sim. enfim, testar as coisas. Essa nossa licença, que é pro workshop aqui, ela vai ficar válida até quando? São 10 dias. Aí na guia, a guia você tem todo o procedimento, sim? Todo o procedimento Aham. tem uma guia com todo o procedimento. Ela tem 10 dias a partir de sexta, vai até o dia 25, não me lembro. No dia 22, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, porque eram 10 dias. Deixa eu ver aqui no meu. Deixa eu ver aqui na minha. Existe a possibilidade, de repente, ter mais uns 5 dias aí para a gente poder dar uma mexida? Porque fica meio corrido nessa semana aqui. Teria que perguntar para. Mas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Para ver aqui o calendário até quando que ela vai. Tá, ela vai. Foi do dia 15 ao dia 20. 15 e 10. Até o dia 25. Ela vai até o dia 25. Entendi. É que eu e o William, nós somos do mesmo grupo de pesquisa, né? Nós estávamos combinando de se encontrar para dar uma brincada, né? Literalmente dar uma mexida e se Sim. familiarizar mais ainda com o software. Só que essa semana acaba ficando bem corrido por causa das palestras, do Tá, workshop. aquele que precisar da licença, depois você entra em contato comigo, assim, que terminar o workshop, que eu vou Tá falar ok, com o meu agradeço gerente, muito. que eu pergunto, peço para o meu gerente, aí a ver se dá para estender. Agradeço Por muito. 10 dias. Alguns dias já ajudariam bastante. Obrigado mesmo. Tá, Vou deixar o contato, então, do Juan sim. no chat aqui, então. Pessoal, mais alguém? Dúvida? Acho que tem alguém que levantou a mão, não? Eu gostaria de fazer uma pergunta. É relacionada à pergunta do Vinícius também. Ontem o Juan havia comentado sobre a licença para estudantes, enfim, de graduação, mestrado, doutorado, mas eu acabei não prestando muita atenção e eu queria que pudesse repetir essa informação, porque eu também gostaria de poder dar uma mexida mais no software, enfim. E para ter, sei lá, uma licença com um tempo maior, 30, 60 dias, a gente tem que solicitar via universidade, Você é de sem qual universidade é a sua? o FRJ, Você tem na UFRJ, você tem licença lá no o pessoal da. Você do pode entrar em. LRAP, né? Sim, sim, tem lá para rodar. A universidade tem licença, como a Unicamp também tem licença lá no DEP.
Aí, no caso, é só solicitar ao coordenador, no caso do Não, laboratório. na verdade, lá você tem licença de tipo remoto, não tem para botar no computador. Mas Ah, caso que precise no computador por um período, tem que ser solicitado através da pessoa que gerencia as licenças, entendeu? tá. Como tem já um acordo assinado com a CMG, aí você pode, através dele, ou o professor, que é o professor orientador, aí você consegue obter a licença. Ah, tá, entendi. E tem limite para aluno? No caso, assim, o professor pode passar isso para 5 alunos somente? Ou Não, não? não sei. Na verdade, não acredito que seja assim. Eu acho que o professor vai pedir o que ele precisa e, de acordo, isso é o acordo que tem a empresa com o contrato, entendeu? Ah, Na sim. verdade, para ser sincero, não conheço os detalhes desse tipo de contrato. Eu sou mais na parte técnica mesmo. Certo. Tá Mas bom, pode ser sim. Eu tá acredito que bom. pode ser. Tem que entrar em contato Obrigada. com ele, sim. Tá certo. Qualquer coisa eu entro em contato com você também, Sim, Juan. sim, sim, sem problema. Obrigada. Oi, uma pergunta sobre as restrições. É o algoritmo ou é o algoritmo de otimização quem garante elas? Qual a Ou restrição? Qual a restrição? o intervalo de BHP não entrou como restrição, como constraints? Entrou. Mas é o algoritmo mesmo ou o algoritmo otimizador quem resolve isso ou elas são deixadas para o IMEX? Tá, vamos lá. Na verdade, deixa. Quando eu. Tá, vamos lá. Quando você faz o. Deixa eu pegar aqui a otimização. No CMOS, primeiro deixa eu abrir aqui, e já com isso, já começo já a falar do que a gente viu. Deixa eu abrir aqui sim, tá. Ontem a gente falou da construção do arquivo de simulação, sim? O arquivo de simulação, quando você constrói a partir da informação de diferentes áreas de produção, geologia, petrofísica, sim? Então, a partir de toda essa informação, você constrói um arquivo de simulação, que ele está composto por estas secções aqui, que são seção de reservatório, de fluido, rocha fluido, condições iniciais, a seção numérica e a seção de poços, sim? Bom, na secção de reservatório, você bota o modelo estático, com porosidade, permeabilidade, tudo isso vem da geologia, sim? Na seção de componentes, você inclui todo o processo, todo o PVT. Que neste caso são tabelas de PVT que vêm das informações de fluidos. Depois vem as curvas permeais relativas, tabelas permeais relativas para o sistema bifásico, as condições iniciais do reservatório, contato, tudo isso, e depois vem a seção recorrente, que seria a seção de poço, onde você aloca um poço dentro do modelo. Até aí está tudo certo. Quando a gente cria isso na interface gráfica de results, do build, desculpe, ele vai criar para a gente um arquivo .dat, que é esse arquivo que temos aqui. Vamos a procurar ele. Exercício 1. Vou mostrar esse arquivo onde que ele está. Dados requeridos, exercício 1, exercício. Tá. Ele criou para a gente este arquivo de simulação. Ele criou um arquivo de simulação. Esse arquivo de simulação tem as palavras-chave que o simulador precisa para rodar, sim? Com todas essas informações. Então você pode ver aqui que deste arquivo, desta interface gráfica, quando você salvou o arquivo, você tem
um arquivo neste formato, um arquivo .dat. Então, essa foi a parte do Builder. Criou para a gente um arquivo. Tudo isso que a gente tem aqui são palavras-chave que o simulador, que neste caso a AIME, utiliza para rodar com todas essas informações. Tá dando para entender até aí? Sim. Sim? Então, o que a gente viu foi, primeiro, a criação desse arquivo, por cada uma das secções. Como eu tinha falado, a secção inicial, da I/O, a secção da grid, a secção aqui do PBT, aqui do modelo, a secção da PMA relativa, a secção inicial, a secção numérica e a secção de poço. Isso. Ele criou o arquivo base para a gente. Só que esse foi com as informações que você pegou inicialmente lá de todas essas áreas. A área de geologia, a área de engenharia de reservatório, a área de petrofísica. Com todas essas informações, você criou seu arquivo .dat e rodou. Quando você compara esse arquivo de simulação com uma de simulação que rodou com o arquivo histórico, sim? O arquivo histórico, o que é o arquivo histórico? O arquivo histórico é aquele arquivo em que você tem os dados reais do reservatório. Uma coisa é o que você rodou no simulador, o que o simulador rodou, e outra coisa nos seus dados históricos. Se a gente for aqui, só para mostrar aqui, este caso do ajuste histórico, tá? Aqui temos generar, aqui. Fundamental data. Tá. Então, o que eu tenho aqui, vamos supor que a pressão do reservatório. Aqui. Isso que você vê aqui na linha preta foi o arquivo base que você criou, das informações que você pegou de primeira mão da geologia, sim? Das informações da petrofísica, toda essa informação que você pegou inicialmente e você rodou seu arquivo de simulação e você rodou por esse período de tempo do histórico, está representada por essa linha preta. A que está representada pela linha azul representa os dados históricos de pressão do campo, que foi um cara lá no campo e fez medições em diferentes pontos da pressão estática do reservatório. Então, como você pode ver, o que você simulou não é igual, não tem a mesma resposta que o histórico. E é aí que começa o nosso estudo de engenharia e de simulação. É tentar que nosso modelo de simulação represente o modelo medido, com informações físicas medidas no campo. Tá dando para entender aí? Sim. Para fazer isso, a gente tem que vir aqui, neste arquivo .dat, e fazer modificações. Sim? Você pode estar mudando, para ajuste da pressão, você pode estar mudando as propriedades do aquífero, permeabilidade do aquífero, porosidade do aquífero, e você manualmente teria que vir aqui, modificar a permeabilidade, neste caso, botando um exemplo, criar um arquivo de simulação, rodar e avaliar quão bom foi essa modificação no teu ajuste de pressão. Tá dando para entender até aí? Sim. Então, basicamente, o otimizador, ele cria novos .data com DAT, com esses novos... Exatamente. Ele vai criar novos arquivos .dat. Até agora eu estou falando aqui manualmente. O que você teria que fazer isso se você não tivesse esse monstro. Você teria que, para cada caso que você rodar, você teria que criar um novo arquivo .dat e rodar. Sim? Para ir ajustando teu modelo, para tentar que essa curva preta fique em cima da curva azul. Sim? Então, qual que é a solução desse monstro? Bem, como eu sei que parâmetros posso mudar, sim? Que neste caso a gente está trabalhando na otimização, sim? Como eu sei que parâmetros posso mudar, eu vou botar aqui, por exemplo, que eu estava falando, este parâmetro aqui de permeabilidade como uma variável. E vou falar para o simulador que parâmetro, um intervalo
de valores que ele pode utilizar para alocar nesta variável que está aqui. Está dando para entender? Sim, mas a permeabilidade especificamente, ela não vem do estudo da rocha? Seria Não, um não. fator que eu mudaria? Na verdade, eu estou botando como um exemplo. Estou botando para você a lógica de como trabalha o programa. Entendi, mas normalmente seria vazão ou BHP? E, não, para caso de otimização. Eu estou falando para o caso do histórico. Estamos falando primeiro do caso do histórico, sim? Este caso aqui que estamos falando é para o histórico. Sim? Entendi, perdão. Isto que estamos falando aqui é para o histórico. Então, aí eu teria que estar modificando esse parâmetro daqui a permeabilidade, a espessura do aquífero, para dar mais ajuda na pressão do reservatório. Só botando um exemplo. Aí eu teria que ir no histórico e fazer tudo isso. Que tudo isso foi feito aqui, nesta parte aqui do histórico. Estou aqui no ajuste histórico. Está aqui no histórico. Então, o que foi feito aqui no histórico? Eu cheguei aqui na parametrização, parameters, e você vê aqui que no parameter eu botei CPO, NTG, PERMI, PERMI-J, PERMI-K, poro, sim? Parâmetro do que eu quero que mudem. Eu vou aqui no Cedit, vocês vão olhar que nesse arquivo eu tenho tudo isso. Sim? Eu estou mudando aqui o net to gross, estou mudando aqui a porosidade, o multiplicador de porosidade, aqui a permeabilidade. Estou mudando diferentes parâmetros para atingir o ajuste. Tá certo? Então, como que o Simos faz? Bem, eu já defino os parâmetros e ele chega aqui e fala, bom, e você definiu o parâmetro. Vamos supor que a gente definiu o CEPOR. Bom, qual que é o intervalo que você vai avaliar esse parâmetro? Bom, eu vou avaliar ele entre 2 EL-6 e 5 EL-6. Tá certo? Então, o programa ele vai criar arquivos .dat com 11, ele vai criar 11 combinatórias entre 2.6 e 5.6 de valores de compressibilidade, baseado em uma função de probabilidade. Tá dando para entender essa parte aí? Tá dando para entender ou já ficaram aí perdidos? Tá Eu dando, estou sim. acompanhando. Hã? Eu estou acompanhando. Tá? Então, aí ele cria um desenho experimental com uma combinatória de todos esses parâmetros que eu tenho aqui. O primeiro, vamos supor que ele vai criar a primeira rodada. Mas para a primeira rodada, ele não vai pegar somente CEPOR e vai deixar os outros constantes. Ele vai pegar um desenho experimental em que ele vai misturar diferentes valores de CEPOR dentro deste intervalo com diferentes valores de NTG dentro desse intervalo e assim na sequência. Isso você pode ver aqui na tabela de experimento. Vamos supor que criou o primeiro arquivo de simulação, o primeiro .dat. Ele aqui está criando, olha aqui os parâmetros. Ele pegou CEPOR, 2 EL-6, NTG, dentro dos intervalos que eu defini. E aí, para cada um deles, você vai estar olhando que cada arquivo de simulação tem uma combinatória diferente de parâmetros. Isso ele faz inicialmente para fazer um estudo, no caso do histórico, para treinar o algoritmo, para que o algoritmo saiba para onde que tem, para que o algoritmo pegue informação e a partir desse desenho experimental ele possa criar que ele possa achar com essa informação prévia qual que seria o caminho para atingir a solução. Isso está dentro do algoritmo. Mas o que eu quero que você entenda, o processo, sim? Vamos supor que depois de todas essas combinatórias foram rodados dos 300 casos de simulação. Foi o caso aqui, acho que foram 300, não, esse aqui foi mais. Tá, aqui foram 500, tá? O caso que eu peguei aqui. Ele rodou 500 casos. Desses 500 casos que ele rodou, se você for no Control Center, você vê que estão os 500 casos de arquivos.dat que rodaram, estão aqui. E ele achou que o melhor caso foi o caso 447.
Você vem aqui na tabela de experimentos e procura o caso 447. Deixa eu procurar aqui, que vai ser mais fácil. Eu posso procurar ele. Tá. Tá, deixa aqui pegar. Só um minutinho para pegar o melhor caso. Global erro. Erro global. Sim? O caso 447 foi o meu melhor caso. Esse caso foi o que a gente utilizou depois para fazer a otimização. Sim? Porque, teoricamente, este é o caso, sim, que melhor ajusta meus parâmetros do reservatório. Então, se você for aqui em parameter, esse caso está em Cibes, e eu procurar aqui minha pressão do reservatório, eu vou olhar que esse caso é este vermelhinho que está aqui. O caso que ficou mais próximo do ajuste. Está dando para entender isso? Estão acompanhando? Está dando para entender? Sim. Então, esse foi o caso do histórico que a gente começou. Quando a gente começou com o exercício, esse era o caso do histórico. Que a gente criou o poço WAG, fez todo aquele processo do WAG, né, em cima desse caso. Agora, o que acontece? Só uma pergunta. Ele ajustava para o valor de pressão e quais outras variáveis Aqui ele a gente ajustou tinha que também colocar? para acumulado de gás, para acumulado de óleo e para acumulado de água. Então, ele Obrigado. ele ajustou esses 4 parâmetros. Sim? Ajustou esses 4 parâmetros. Sim. Tá, então você vê que tem um bom ajuste e que a pressão, porque na verdade, como são vários parâmetros, ele tem que achar de todas essas funções objetivas a rodada que melhor ajuste os 4 parâmetros. Tá. Então, com esse arquivo ponto histórico, a gente criou a otimização. E a teoria da otimização é a mesma. Se a gente for na otimização, no lugar a gente já não mexe aqui na parametrização, a gente já não mexe com os parâmetros do modelo estático, do ajuste histórico, porque já, teoricamente, os parâmetros históricos foram ajustados. Eu não preciso mexer na parte do histórico. Eu preciso otimizar meu processo WAG. Então, eu estou trabalhando agora com parâmetros que me otimizem o WAG. Por isso que a gente, no lugar de utilizar parâmetros do ajuste histórico, a gente está utilizando somente parâmetros de otimização. Que foi aqueles parâmetros que a gente definiu lá, que foi a vazão de injeção de água, a vazão de injeção de gás para cada um dos postos e a otimização do posto. Deu para entender até aí? Deu. Sim? Com certeza. Por quê? Porque a filosofia que está aí é a mesma que do ajuste histórico. No ajuste histórico, a gente mexeu nas propriedades do modelo histórico para ajustar, porque o histórico te permite calibrar os dados que você pegou da geologia, os dados que você pegou de PVT, de PMA relativa. Você precisa de ajustar teu modelo. Vamos botar um exemplo. Como você vai estar tentando fazer uma previsão, depois, lembra que a gente foi até 2016, era o histórico. De 2016 a 2026 é a previsão. Você precisa partir de um modelo ajustado para poder fazer a previsão. Isso é como quando você tem vários pontos e tenta tirar uma correlação. A correlação é para você depois inferir valores. É um modelo que você cria para inferir valores. O mesmo acontece na primeira etapa, que é a etapa do histórico. Você poder criar um modelo, que seria esse modelo numérico, ajustado para depois fazer as previsões, que é o caso que a gente está fazendo agora na otimização. Então, bom, na otimização, você pode estar falando, bem, eu quero otimizar minhas vazões de injeção de água, injeção de gás e alocação do poço.
assim como as pressões de fundo. Então, eu boto aqui dentro do CMOS, pego o melhor caso, um caso ajustado, e faço isso. Então, foi o que a gente fez aqui nos poços injetores. Eu estou pegando aqui e estou falando para ele, olha, eu quero otimizar minha vazão de injeção de gás. Eu boto e declaro que essa vazão de injeção de gás do primeiro poço é um parâmetro que eu vou mudar para ver, naquele intervalo que eu colocar, qual das combinatórias me vai fornecer o BPL maior do meu campo. E aí o que faz o CMOS? Faz isso, sim? Que foi o que a gente fez na otimização. Deu para entender isso? Tá dando para entender a lógica? Tá sim. Agora, Sim, bem interessante. tá. Agora, a outra parte que eu fiz foi o seguinte, bem, eu já otimizei o meu modelo. Eu tenho já meu modelo otimizado. Tá? Foi este cara que está aqui, otimizado. Tudo bem. Mas quem garante que esse cara seja... Como que eu coloco as incertezas dos outros modelos que também podem ser soluções? Me regresso ao caso histórico. Eu vejo aqui, no caso histórico, que tem vários casos que também podem ser soluções. Vamos aqui procurar que... O fato que seja que o programa atingiu ali o melhor ajuste não quer dizer que esse seja. Eu preciso... Deixa eu ver. Tá. Você vem aqui. Tem diferentes casos aqui em que o erro global que eu tenho é bem baixo. Então, todos estes casos podem ser soluções. Só que esses casos têm combinatórias de parâmetros diferentes. Olha aqui, tem uma porosidade do primeiro caso, esse é um multiplicador aqui, multiplicador de porosidade de 1.01, aqui tem 0.099. Você vê que aqui tem uma variedade. Também tem uma variedade do contato óleo-água, tem uma variedade do raio do aquífero, do raio do aquífero, do raio do reservatório. Entendeu? Então, como que eu coloco isso na minha solução daquele processo otimizado? Bem, eu utilizo a otimização robusta. Sim? Então, eu peguei nessa otimização robusta bem, estou botando aqui, os 5 melhores casos do histórico. E apliquei a otimização, mas a otimização tentando achar de todos esses casos aí um valor médio do BPL, que é este cara que temos aqui. Então, meu BPL médio, ele inclui os 5 estudos. Para cada estudo que estou criando agora, eu vou ter, toda vez que fizer uma rodada, quantas rodadas temos aqui? Destas 424 rodadas, ele teria que rodar 424 rodadas de simulação. Ele vai me fornecer um resultado aqui do BPL. Esse resultado do BPL que eu vou obtendo, ele chega aqui nesta função global e vai calcular um valor médio. Então, quando ele terminar todo o processo das 400 rodadas, eu vou obter uma otimização, o estudo de minha otimização, de um valor médio do meu BPL aqui. Então, eu posso falar, bem, a incerteza que eu tenho no meu BPL está aqui, porque eu tenho um valor médio do BPL de todas essas 5 rodadas, dos 5 melhores casos que foram rodados. Deu para entender? Deu sim. Sim. Aproveitando, no caso, se eu fizer uma nova rodada, eu vou ter um resultado diferente? Como assim uma nova rodada? Por exemplo, se eu Sim, pegar exatamente esse modelo e rodar novamente desses 5 casos, e eu fizer novamente o processo de otimização, ele vai achar um outro resultado? Vai ser poderia obter tá, vamos lá. Pode ser que a rodada de simulação não seja a mesma. Sabe, o valor do ID, sabe, é aqui na tabela. O valor aqui na tabela, quando você cria o experimento, essa combinatória, pode ser que seja diferente. Porque o programa ele tem sementes.
Então, a semente aqui, sim, aí tem uma semente, mas o resultado tem que estar próximo. Sim, não, perfeito. Sabe? Aquela combinatória de parâmetros, o valor exato, pode ser que seja diferente. Por isso também que a gente utiliza a robusta, entendeu? Porque se eu não fizer a robusta, eu poderia ter uma combinação diferente para o estudo 1, para o estudo 2, 3, 4, 5. E eu não teria como comparar. Entendeu? Porque não estou utilizando os mesmos valores dos parâmetros. Por isso que a gente utiliza a robusta. Porque a robusta, ela garante que cada estudo vai ter o mesmo... aquela combinatória que eu criei para o primeiro dataset seja a mesma para todos os 5 estudos. Entendeu? Por isso que a gente Entendi. utiliza a robusta. Perfeito. Entenderam agora? Ah, Eu sei que, na verdade, gente, este curso é para mais na verdade, a gente bota este curso para 4, 5 dias. E eu achei que era um pessoal, sabe, que é o pessoal que conhecia um pouco mais, entendeu? Por isso que também pode ter ficado complicado para vocês, em outro nível. Mas tá dando para acompanhar sim, a gente tem algumas perguntas mais pontuais, mas no geral acho que tá dando para acompanhar sim. Tá legal. Mas para mim o mais importante é, vocês vão ter uma guia, é entender a filosofia, porque para 2 dias o mais importante é que você pegue a filosofia de como que o programa trabalha e qual é o fluxo de trabalho, entendeu? Se você entende que você tem um arquivo de simulação, que se for manual, você vai ter que mudar manualmente para estar criando arquivo de simulação, tem que ir lá, mudar, pode ser no BID, pode ser no editor de texto, o parâmetro lá, e tem que botar para rodar, esperar que rode, aí você volta, olha lá no Resolve, o resultado, ficou bom, não ficou bom, vou mudar para outro. Tá, esse processo manual, você consegue otimizar ele no CMOS, botando lá naquele arquivo master o parâmetro que você vai modificar e dentro do CMOS o intervalo que você quer que ele modifique o parâmetro. E a partir daquela mesma função que você olha lá quando faz de maneira manual, no Resolve, você está olhando a pressão, se ela subiu ou baixou com aquele parâmetro que você mudou, o CMOS vai fazer isso de maneira automática e ele vai tentar, com aquele intervalo que você colocou, te ajustar o modelo ou te otimizar nesse caso, os parâmetros deste caso do WAG. Deu para entender isso? Deu sim. Inclusive, só complementando o que eu comentei, eu, pelo menos, o meu fluxo de trabalho é bem parecido, né, só que com outro software, é que eu, pelo menos, me senti bem confortável e aproveitei para fazer algumas perguntas que eu já tinha dúvida, assim, da minha pesquisa mesmo, entende? Tá legal. Então, Tá eu legal. agradeço aí toda a atenção. Não, sem problema, é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, é importante isso, que vocês entendam o fluxo. O fluxo é importante. Assim que você entende o fluxo, depois as outras partes do fluxo, com mais detalhe, você pode estar pegando por aí pela apostila ou me perguntando. Juan, a Isabelle tinha uma Tá. pergunta com relação às curvas de permeabilidade relativa, se elas são dados experimentais. Tá. As curvas PMA relativas, você pode, aqui no Raw Fluid, a gente tem, se você tem os dados experimentais, ótimo. Mas, caso que você não tenha dados experimentais, você pode, vamos supor que tenha dados experimentais da saturação de água Kona, tá? Do óleo residual e dos endpoints. Dentro do Bidder, você tem uma opção em que você pode criar, aqui em Tools, criar tablas utilizando correlações. Então, utiliza a correlação de Corey, e aí você incorpora os pontos terminais, saturação de água Kona, saturação de água crítica, e ele cria para você as tabelas de permeabilidade relativa que você precisa. Dentro do vídeo você consegue fazer isso. Dentro do simulador também tem várias palavras-chave em que você pode criar as tabelas de curva permeabilidade relativa
a partir dos endpoints. Sim, sim pode. Da maneira. Mas se você tem a tabela permeável relativa, ótimo, porque pode ser o parâmetro inicial para rodadas de simulação. Normalmente, esses valores, esses dados de permeável relativa, a gente utiliza como ponto inicial, porque a prática sempre te mostra que você vai ter que mudar isso ao longo da simulação, para poder atingir o ajuste. Não sei se isso responde à pergunta dela. No caso, vocês só têm o ajuste tem do Left ou só tem do Core? Na verdade, essa é do Core, mas se você tem sua própria, você pode criar no Excel também sua curva permeável relativa. Aqui você pode vir e copiar e colar. Esse é para o sistema óleo-água e aqui também tem líquido-gás. Então, você pode criar no Excel a partir de alguma correlação que você tenha ou a partir de dados experimentais, chega aqui, cola as duas tabelas e está prontinho, não tem problema nenhum. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu fiquei curioso nessa questão de permeabilidade relativa. Na minha pesquisa, enfim, nas minhas experiências, eu já utilizava essas tabelas prontas, né? Eu utilizo alguns modelos, Isso. o EG, o Olympus, SPE5, SPE9. Então eu já tinha esses valores já prontos, assim, né? Mas, Sim. assim, no dia a dia da galera, eu queria saber outras experiências, outros pesquisadores, de repente, não sei, ou que você já teve contato, eles têm que realmente fazer coletar esses dados de permeabilidade relativa? Na verdade, as permeáveis relativas, a primeira coisa, se você está trabalhando com reservatórios, os engenheiros de simulação, eles normalmente utilizam as tabelas de permeáveis relativas para ajustar o modelo. Basicamente, esses pontos aqui que eu estou mostrando, aqui seria este ponto, e a saturação de óleo residual, a gente normalmente pega de dados de testemunha, tudo isso para não mexer com as informações. Mas estes pontos que você vê aqui, do PMA relativa, PMA relativa do óleo e PMA relativa da água, a gente modifica para fazer o histórico. Porque é a única ferramenta que a gente tem para ajudar a chegada da água aos modelos. Por que é isso? Porque normalmente as testemunhas são pegas numa porção muito pequena do reservatório, numa testemunha. E ela não é representativa do reservatório. Então, por isso que a gente utiliza isso como forma de ajuste. Você sempre vai olhar que a PMA relativa é a ferramenta que tem um engenheiro de simulação para ajustar seu modelo de simulação. Aí, sim? Não, eu ia falar que eu estou entendendo, perfeito. É porque realmente os modelos que eu costumo trabalhar, eu não tenho esse histórico para fazer o story matching. Isso. Por isso, você vai pegar o valor inicial, aí a minha recomendação sempre é a seguinte: eu não mudo o endpoint da saturação da água cônata, porque mudar o endpoint é equivalente a mudar o all in place. Sim? Se você aumenta ou diminui esse valor, você vai aumentar o all in place. Então, os outros parâmetros, para mim, são parâmetros que são variáveis. E eu tento levar essas curvas arrumar essas curvas em função do historial de produção. Não adianta, porque caso contrário, o engenheiro fica sem alternativa para arrumar o modelo. Entendeu? Não tem como. Entendi, perfeito. Muito obrigado, viu? Tá. Mais alguma pergunta? Então, esse negócio, se você tem alguma ideia de utilizar o CMOS, a gente só viu a opção de permeabilidade, como se chama? De pontos. Mas se a gente for aqui, por exemplo, aqui na seção da permeabilidade relativa, eu podia selecionar, vamos supor que esse seja um conjunto de permeabilidade relativa para sistema óleo-água, sim?
Eu poderia criar aqui um arquivo include, criar um include, vamos chamar helper. Ok? E agora, esse arquivo include aqui, eu poderia, imagina que você tem cinco tabelas. Vamos supor que você tem 5 tabelas de PMA relativa que você quer testar. Eu posso colocar aqui helper como um parâmetro. Decimos, vamos por aqui que se chama RW. Okay. E para mim já é uma variável. Então, quando eu for no CMOS, este parâmetro aqui, eu associo a ele aquelas tabelas, .inc, a todo aquele conjunto de tabelas. Então, toda vez que ele rodar, ele vai estar rodando com uma tabela PMA relativa diferente. Então, eu posso olhar, por exemplo, a sensibilidade, a minha curva PMA relativa. Eu posso utilizar diferentes tabelas PMA relativas para fazer meu histórico. Então, tem muita coisa aí que você pode estar fazendo utilizando esta ferramenta do CMOS. Só para ter que acrescentar isso, se tem algum interesse em utilizar suas tabelas, suas próprias tabelas, numa sensibilidade ou análise de incerteza. Muito bacana, muito bom mesmo. Entendeu? No lugar, você viu que a gente modificou aqui o contato, mas também pode modificar suas tabelas. Entendeu? Não somente um valor, um conjunto de dados também pode alterar. Tá bom? Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Não? Bom, gostaria de finalizar então agradecendo para o Juan, então, novamente, né, em nome do capítulo, por ter aceitado o convite. Certamente, né, deu para passar então a filosofia, né, para o pessoal, desde, né, a criação, né, do modelo de simulação até esse processo de otimização, seja nominal ou robusto, né. Acho que deu para passar essa visão para o pessoal do processo. E muito obrigado mesmo. Gostaria de também agradecer aos participantes. Eu deixei no chat aqui a lista de presença. Gostaria de tirar também, né, um print aqui do pessoal que participou, né, para a gente guardar então essa imagem. Se alguém tiver disponibilidade de abrir a câmera. Tá, deixa eu ver se dá para mim aqui, só um minutinho. Deixa só um minutinho. Acho que abriu aí. Estão vendo minha câmera aí? Tô sim. Tá legal. Sim. Deixa eu tirar os óculos. Se mais alguém se sentir à vontade. Peço desculpas, eu não consigo abrir agora, não, perdão. Perfeito. O Juan, consegue parar de compartilhar só para... Já, claro, sim. Deixa eu tirar aqui. Estou precisando. Tá legal. Perfeito. Só um minuto. Um, dois, três e já, pessoal. Tirar mais uma só para ver se não pegou ninguém. Faltou alguém? Ó, o pessoal tá se sentindo mais à vontade aí, tá abrindo. Um, dois, três e já. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juan. Tá, obrigado a vocês. Desculpem alguma coisa aí. É muita informação para um período tão pouco curto. Gracias, Juan. Certeza, conteúdo vasto, né? Eu gostaria de agradecer também, só da UFRJ, já havia comentado, poucos mini cursos que eu já participei foram tão bons quanto esse. Eu gostaria muito de agradecer ao Juan e também ao capítulo. Vocês estão de parabéns, realmente. Assim, não é puxar saco, não, mas é porque realmente a gente participa de tanto mini curso, mas poucos são assim realmente que a gente consegue aprender, né? Então, meu muito obrigada aí para vocês. Tá bom. Obrigado a nós por poder proporcionar, então.
Eu também gostaria de agradecer, aí mais ou menos no mesmo sentido, principalmente a questão do Linux, né, que foi me enviado com rapidez. Eu acabei que não tive tempo, mas vocês estavam super prontos para poder me auxiliar. E também agradeço, eu me senti super confortável aqui em poder participar, tirar minhas dúvidas, isso tudo graças a vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tá, obrigado. Tá, pessoal. Até mais. Todos Então, estejam estamos aí. bem aí. Então, bom, obrigado por me convidar e a gente está disponível. Qualquer dúvida durante os seus projetos, se utilizam o CMG, se precisarem de algo, de alguma coisa, aí vocês têm meu e-mail e podem sem problema algum, podem me enviar suas dúvidas, se tem algum problema, bom, o que precisarem. Perfeito. Deixamos até no contato aqui já o e-mail do Juan. Até aqueles que estavam interessados em, de repente, né, expandir a licença, né, entrar em contato com ele, né, para verificar, né, a possibilidade. Mas então temos pelo menos até dia 25 aí, então, para vocês dar uma utilizada no software, né, e aproveitar um pouco mais. E a gravação vai ser enviada, então, logo após o final aí do mini curso. Obrigado a todos, que fiquem bem, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau. E eu vou precisar uma ajuda para instalar o software.